Ei, Polly! Tudo bem? E aí, não temos novidades, né? Na família? Polly chegou. Como é que estão as coisas aí? Depois me conta. Quero saber, viu, meu aluno? É, eu vi a fotinha na internet. Tudo bem. Tá linda, né? Imagino. Ei, Jeff, tudo bem? Vai ficar com a gente aí? Quero ver, hein? Cissa, tudo bem? Bem-vinda. Cris, a moreca. Oi, oi, oi. Oh, nosso convidado entrou. Deixa eu convidar ele aqui. B, Robertinha, tudo bem? Ai, gente! Meu Deus do céu! Eu tô acabando de levantar aqui, peraí. E aí, gente? E aí, você tá me ouvindo bem? Eu tô super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Eu resolvi Gente, colocar isso aqui pra ver se fica melhor. tá ótimo. Tô super te ouvindo. Ai, que bom, que bom. E aí? Tamo aí, que bom. Gente, pra quem não sabe, Que... Bernardo está aqui 23 horas aí, né, B? Aqui são 23 horas. Eu tô em Tá de Portugal. Esposende, em Portugal, pertinho do Porto. É, com filhinha pequenininha, então tem que falar baixinho. Não, eu já fechei as portas ali, aí ela tá dormindo lá dentro. Delícia. Gente, eu tô nervosa, Bernardo. Te falei. Como se a gente nunca tivesse conversado antes, né? Que Pois ótimo. é, vai ser muito inteligente, eu fico nervosa. Ah, Deus tá vendo. Ah, Porto, eu não conheço Porto, o irmão tá falando que é muito bom aí. Pô, é maravilhoso. Porto é maravilhoso. Aliás, Portugal é maravilhoso. É bem, bem legal mesmo. Pois é, Eu tô, passando essa eu tô amando. confusão, quero ir aí te visitar. Claro, claro. Seu quarto tá aqui te esperando. Que delícia. É, Saudade de você. demais. Bom, então o pessoal tá entrando aí, B. Algumas pessoas já entraram. E enquanto o resto, mais gente tá chegando aí, o pessoal que já tá, o que você acha de vocês se apresentando? Ah, deixa eu falar um pouquinho antes. Para quem já Deixa, claro, entrou, fica à esqueci de vontade. falar, porque eu não Ó, nós contei, estamos em né? casa, né? Aqui é sem protocolo, né? É É bem verdade, tranquilo. zero protocolos. Zero Inclusive, vocês protocolo. mandam. O irmão tá falando, minha família é de Viana do Castelo, é isso? É, maravilhoso. Aqui Legal. pertinho, bem pertinho daqui, de Esposende. Eu tô em Esposende, pertinho de Viana do Castelo. Delícia. A Jaque entrou, minha amiga taróloga esquerda. Então, conheço o B há muitos anos, né, gente? Foi engraçadíssimo, né? Nossa, quando eu te conheci, eu nunca vou esquecer daquele dia. E Inclusive, nem eu, nem eu. Foi um dia depois do Réveillon, né? Foi maravilhoso. Arrasou. me preparei, tá vendo? É, Esse aqui foi seu primeiro livro, não foi? Livro CD, foi, né? foi. Maravilhoso. 2008. 2008. Agora que ano Amigo foi aquilo? oculto. Hã? Que ano que foi aquilo? Foi o do amigo oculto aquilo, né? Foi o amigo oculto louco que a gente inventou. Conta aí, foi legal demais. A gente se conheceu num japonês, né, Beck, do lado da minha casa. Bernardo sozinho na mesa, eu com uma amiga minha, a gente, era três, né, era o tri parada dura. De repente, Bernardo estava conversando com a gente, lógico, a gente começou a bater papo, a gente não se conhecia e marcamos um amigo oculto para a semana seguinte, né, Bê? É. Foi Ó, a Ramirinha entrou sensacional. aí. E aí eu ganhei esse livro CD maravilhoso que eu tenho guardadinho, que é o primeiro. Fizemos um amigo oculto. Foi bom demais. Meu amigo
oculto e a gente nem se conhecia direito. Não, a gente não se conhecia direito, não, a gente não se A gente não se conhecia, né? conhecia. A gente se conheceu numa noite e fizemos um amigo oculto na noite que a gente se conheceu, que era um dia depois do Réveillon. Foi muito incrível. A gente fez o sorteio. O sorteio na mesa e aí marcamos um outro encontro para poder fazer. Foi maravilhoso. Foi desse jeito. E aí nunca mais, aí virou esse trem aí. Aí pronto. Apaixonada nele, gente. Tamo E junto. aí eu tava olhando bem meu Instagram e tem uma foto nossa de março de 2013. Você tava indo fazer, eu acho que o segundo caminho, que você ia ficar 3 meses. É, exato. Foi. Você tava com cabelo ainda, Bernardo. Na foto. Pois é, agora, Tá. agora não tem mais nada. Ai, gente, é muito bom, muito bom. Foi muito legal. Belinha, acho que você conheceu também. É isso, então. Apresenta para o pessoal você um pouquinho, bem. Eles já me Apresento. conhecem. Fala um pouquinho Apresento. dessa história. Meu nome é Bernardo. Eu me apresento como B. Santana. Eu sou peregrino, pai da Beatriz e da Maria. E sou escritor, poeta e moro aqui em Esposende, em Portugal. Eu estou fazendo um doutorado. Aqui não é doutorado que fala, aqui fala um doutoramento. Eu estou fazendo um doutoramento em tradução. Eu fiz um mestrado em tradução na Universidade lá em Florianópolis. E em 2017 eu vim fazer uma peregrinação aqui de Fátima até Santiago e tive um contato com um professor aqui quando eu estava já finalizando o mestrado. O professor que era quem era responsável pela cadeira de tradução aqui da Universidade do Porto. E aí ele conheceu o meu trabalho, a gente conversou muito e ficamos muito próximos, e aí ele me convidou para fazer um doutorado aqui. E aí eu e a Ana viemos, estamos morando juntos desde 2015, se eu não me engano, e 2015, 2014, não lembro mais. Eu sei que a gente já está há um tempo juntos, viemos, a gente já morava junto e agora a gente chegou aqui, ficamos 1 ano e meio no Porto e agora que as matérias da universidade acabaram, a gente veio para Esposende, que fica a 40 quilômetros do Porto, na beirada da praia, uma vila deliciosa. Ai, que delícia, gente. Muito gostoso. E aí a gente está aqui, a gente teve uma filhinha, depois que a gente chegou aqui em Portugal, chama Maria, e ela está com 4 meses. E aí a gente está aqui agora. A Ana engravidou pouco antes de eu fazer a minha última peregrinação, que foi a peregrinação do Caminho de Shikoku, no Japão, e onde eu percorri mais de 1.200 quilômetros nos 88 templos sagrados do budismo Shingon. E são... Essa deve ter sido um negócio de louco. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E foi muito especial, ela já estava grávida, né? Todo mundo achou que eu era meio doido de deixar ela com 6 meses e meio para 7 meses de gravidez aqui. Eu fiquei, na verdade, 53 dias no Japão, porque a peregrinação é muito, muito longa, né? Porque são cerca de 1.300 quilômetros, mais ou menos. Entre 1.200 e 1.400, então dá uma diferençazinha, a gente nunca tem uma medida que a gente nunca sabe exatamente, mas deu cerca de 1.300 quilômetros. Então são 44 dias de caminhada, na verdade, mas 53 dias de viagem, né? Viagem, entendi. Porque ir para o Japão não é exatamente ir para Portugal. Então... com certeza. Nossa! E como é que foi essa? Por que você escolheu esse caminho? Depois eu quero saber dos outros, claro, mas quando eu fiquei sabendo que você ia fazer, eu falei, gente, eu nem conhecia, não sabia desse caminho. O Caminho de Shikoku, né? Não
Pois é, conhecia. na E verdade, o quando eu fiquei caminho... sabendo, eu falei, meu Deus, 88 templos, Jesus, deve ser um negócio maravilhoso. Eu fiquei com vontade de É um fazer. negócio realmente muito maravilhoso. Mas é um pouco perigoso, na verdade, por alguns motivos, assim, mas ele é realmente muito maravilhoso. Ele é uma volta completa na, na, na terceira maior ilha do Japão, que é a ilha de Shikoku. E, e eu fiz a convite, né? Tem uma amiga minha que se chama G Fuji, que é uma fotógrafa maravilhosa, um trabalho maravilhoso que ela tem, que mora no Japão, ela trabalha lá na televisão em Tóquio e tal, e ela sempre se consultou com um monge de lá, sabe? E na verdade, a história é muito interessante, porque um belo dia esse monge virou para ela e falou assim, olha, eu tenho um recado para um amigo seu, mas eu não sei o nome dele. Ela falou, ué, mas então como é que eu vou descobrir? Né? Ele falou assim, não, é fácil você descobrir, porque o rapaz que veio aqui fazer uma filmagem há 10 dias atrás, foi ele que te apresentou esse rapaz. Tem um amigo Sério? meu, que foi fazer um programa um programa que ficou muito conhecido, na verdade, sobre MMA, que tem um lutador muito famoso de MMA do Brasil que viaja o mundo mostrando as lutas e tal. Porque apesar de eu fazer karatê e tal, eu não gosto de MMA, então eu não acompanhei isso. Mas ele foi no Japão e eu que apresentei a G para ele. Ele foi até lá e esse cara foi filmar no monastério, sabe? E foi muito interessante. Aí ela falou assim, não, então eu sei quem que é o B. Santana. Aí ele falou assim, é esse aí. Esse aí. Foi assim. Aí ela falou assim, e que recado que é? Aí ele falou assim, olha, esse amigo seu, ele é peregrino, então você diga para ele que ele tem que vir aqui para o Japão, para a ilha de Shikoku, fazer a peregrinação de Shikoku. E ele vai ter que fazer isso não por ele vai ter que fazer isso em doação para outras pessoas. Então ele vai peregrinar para outras pessoas. Foi Ah, foi assim, assim? foi desse jeito. Porque aí, gente, o pessoal não sabe, mas o B, para fazer esse caminho, você depois conta também como é que foi. Você abriu uma campanha, né? Que foi super legal. Eu Pois achei pois é. sensacional aquilo. E aí eu lembro que eu acompanhei essas postagens, você falando que eu tô caminhando por todo mundo que precisa. Então, se você estiver querendo alguma coisa, me manda, me fala, que eu vou caminhar por todos vocês. Então, foi por causa disso. Ó, que massa, não sabia. Na verdade, é muito interessante, porque existe uma espécie de sincronicidade que a gente que não passa pelo entendimento, né? Não é uma coisa que é pela via racional, é uma coisa do sensível. Se você pensar que em 2013 eu fiz a peregrinação do Vaticano até Santiago de Compostela, que foi a minha maior peregrinação, que foram 2.500 quilômetros a pé. Que um pouquinho antes a gente almoçou, e eu tenho a Pois foto lá. eu uni o caminho de São Francisco ao caminho de Santiago, né? Então eu saí de Roma, que era uma cidade, que é uma cidade sagrada, e fui até Santiago de Compostela. E foram 88 dias exatamente de peregrinação. Nossa. Eu lembro que eram 90. E eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar no caminho de Shikoku, que são 88 templos. Então existem essas coincidências. É verdade. Sabe? E o mais interessante foi o seguinte, à época eu fui achando que eu estava indo por um motivo, e quando eu cheguei lá eu descobri que eu estava indo por outro motivo. Quando eu comecei a peregrinar, no primeiro dia de peregrinação, ainda nos arredores de Roma, o primeiro café que eu parei, as pessoas começaram a me gozar, assim, porque era um café bem de bairro, sabe? E aí eu tinha feito um intensivo de italiano é muito próximo do português, então dá para você entender bastante, assim, Mais né? fácil. Então tinha uns desempregados, assim, o pessoal que estava lá vendo um jornal, tomando um café, assim, e tal.
E aí, na hora que eu entrei com uma mochila grande, um chapéu grande, com os 2 bastões de caminhada e tal, bota, nos arredores de Roma ainda, um fez uma brincadeira com o outro, assim, vai escalar qual montanha? Ha, 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 sabe, uma coisa assim. Aham. Aí eu cheguei até o balcão, fui conversar com a atendente, e aí ele falou assim, por que você está com... Foi um rapaz, um senhor, na verdade. E aí ele falou assim, por que você está com essa indumentária toda e tal? Eu falei assim, não, é porque eu estou saindo hoje de Roma e vou caminhar até Santiago de Compostela, na Espanha. Aí ele falou, o quê? Você está de sacanagem? Eu falei, eu estou saindo hoje, eu vou caminhar 2.500 quilômetros. Louco. E aí o cara falou assim, ô fulano, vem aqui ouvir a história desse rapaz. Aí esse mesmo cara que fez a piadinha, a brincadeira, sentou do meu lado e outro também sentou do meu lado. E aí os dois começaram a conversar. Peraí, me conta esse negócio, que história é essa? Como assim? Por que você está fazendo isso e tal? E começaram a conversar. Eu sei que no final da conversa, um deles virou e falou assim, o café dele é por minha conta. E aí o outro virou e falou assim, me chamou meio num canto assim e falou assim, deixa eu te falar, eu não posso caminhar, não, mas faz isso por mim. Caminha por mim porque eu estou desempregado há tanto tempo e tal, e coisa. E aí falou a respeito da história dele e do desemprego que ele estava passando, da dificuldade que ele estava passando e pediu para eu caminhar para ele. Aí eu peguei o meu Moleskine, a minha cadernetinha, né, do meu bolso, com a minha caneta, e falei assim, qual que é o seu nome? Aí ele me falou o nome dele, eu falei assim, aí eu anotei e falei assim, o senhor fique tranquilo que eu vou caminhar pelo senhor. E o mais doido foi que foram 88 dias, e cada dia eu parava mais de uma vez. Foram cerca de 100 de pedidos que eu recebi durante essa peregrinação, sem saber... Todos os dias que eu parava, em algum lugar eu recebia pelo menos um pedido de gente que falava e que me contava a história da dificuldade que estava passando e pedia que eu caminhasse por essa história, por essa dificuldade, por esse pedido e tal. Então eu tinha feito isso sem programar da primeira vez, em 2013. E foi uma coisa muito forte, entendeu? Aconteceu, né? Porque quanto mais eu caminhava, mais pedido eu ia recebendo. E isso foi ficando uma força tão grande, e aí eu saquei que eu não podia parar, sacou? Que eu tinha que completar não pelo meu intento, que eu comecei inicialmente, que era pela minha filha, mas por todas aquelas pessoas que eu tinha prometido que eu ia caminhar por elas, né? E aí o que aconteceu? Isso aconteceu em 2013. E aí, em 2018, esse monge virou para a G e falou com a G assim, olha, G, você pode achar estranho, mas ele vai aceitar. Liga para ele, fala que você conversou comigo. Foi assim, eu não conhecia o cara, não conheço ele até hoje. Entendeu? Ele é um monge japonês, ele fala japonês, eu não falo japonês. Você não conheceu ele depois? Não, nem conheci ele. Nem conheci ele. E ele falou assim, ele falou assim, G, liga para ele não vai assustar. Pode falar que ele vem. E aí fala com ele o seguinte, que ele não vai peregrinar por ele vai peregrinar por outras pessoas. Então é para ele fazer um pedido para as outras pessoas, para doarem e fazerem os pedidos, para cada um pedir o porquê ele deve caminhar. E aí ele vai caminhar por essas pessoas. Aí o que eu fiz, conforme você me pediu para dizer, né? Aí eu descobri aqui, a Ana é piolha de internet e tal, ela tem a manha total para descobrir essas coisas todas. Eu falei assim, pô, como é que eu vou angariar fundos e tal? Aí ela falou assim, mas como? Que história é essa? Como que você vai? Você vai ter que pedir para as pessoas e tal? Aí a G falou assim, olha, ele falou o seguinte, o primeiro aprendizado seu tem a ver com a humildade. Para os ocidentais, isso é muito difícil. Para os orientais, não. Mas para os ocidentais, é muito difícil você pedir, saber pedir. Porque quem pede é considerado menor.
Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso. Você Tô vai pedir impressionada, eu não para as sabia. outras pessoas. Foi desse jeito. Aí eu falei, ok, eu tô disposto, é para fazer isso. Quando ela me ligou, foi engraçada até a ligação. Porque quando ela me ligou, ela diz assim, Bernardo, você vai achar estranhíssimo esse negócio e tal, mas deixa eu te contar o caso. Aí ela me contou o caso do cara, aí eu falei assim, ô Gê, eu vou. Desse Sério, jeito. de Eu cara vou. você aceitou, você nem falou, vou pensar, não, na hora Não, você eu falou. sabia que era para eu isso. Sabia que era para eu ir. Na hora A que gente sente, né? Tem coisa que a gente sente que a gente tem que fazer, né? tem É coisa que doido. não tem jeito, Não tem sacou? jeito mesmo. Aí eu falei assim, eu vou. Eu conversei com a Ana antes, porque a Ana estava grávida, né? Uhum. Aí ela falou assim, Bernardo, você tem que ir. E isso é uma coisa da sua vida, da história sua, um sonho que você tem e tal, e isso está vindo de uma maneira que não tem jeito de você negar E isso ela já estava com ao 6 meses, Brasil. é isso? O que? Não, A nenenzinha? quando começou o processo da vaquinha, de fazer a vaquinha de CI, ela já estava grávida de quanto tempo? Ela tava no principinho da gravidez, porque foram uns 3 meses da campanha, eu acho. Foram mais ou menos uns Foi três muito meses da rápido, campanha. né? Não, foi tudo muito rápido, foi inacreditável. Não, e eu sinceramente, eu não imaginava assim. Eu só fui fazendo as coisas todas acreditando, tudo na fé. Porque uma viagem para o Japão é uma coisa caríssima. Eu A angariei passagem, mais de né? A 7 passagem, mil euros. Mais de 7 mil euros, que corresponde a chá tipo de hortelã, deixa eu 35 mil responder reais. aqui. Chá de hortelã da fazenda. O povo tá pensando que chá que Ó, eu chá de gosto. hortelã. Meu chá não é de hortelã, não. Eu que fiquei meio com vergonha, falei, não vou sacanear o Bernardo, não, que ele dá 11 horas da noite, já tá dormindo com o menino, e vou tomar um chazinho pra ele ficar feliz. E ele tá Eu dormindo. não, eu peguei um vinhozinho branco aqui, é claro. Delícia! É, Tá é. certo, tá certo. Ah, mas volta. Então, Bom, aí aí, foi super aí, rápido, né, a vaquinha? Eu e aí achei foi que foi muito super rápido. rápido, assim. Ele falou assim: acredita, acredita. Tudo que você for fazer, acredita. Porque as coisas já estão aí. É para você fazer isso. Já está escrito que você vem. Você vai poder dormir nos templos. As entidades me disseram. Ele falava assim: as entidades me falaram que você já está Impressionado. apto, é como se fosse isso, apto a dormir nos templos. Então você precisa fazer isso. É para você vir fazer para essas pessoas. E aí eu comecei de uma hora para outra, assim, eu coloquei isso na internet, falei assim, ó, gente, se você quiser que eu caminhe por você, que eu faça uma peregrinação por você, por uma causa sua, por uma coisa que você está querendo e tal, me inscreva. Se você não puder doar nada, me escreva com o seu pedido, faça o seu pedido. Eu recebi bem menos doação do que pedido, na verdade, entendeu? Foram, acho que, agora eu não lembro exatamente, foram acho que 148 pessoais e cerca de uns, entre 20 e 30 pedidos coletivos, do tipo assim, paz mundial, Entendi. sabe, assim, de paz mundial assim, para todos os funcionários da minha firma, para a Que saúde de lindo! todos os funcionários da minha firma, sabe, umas coisas assim e tal. E muitos que disseram o que era, muitos que fizeram as coisas sem contar, né? E teve gente que doou bastante, inclusive, e que eu fiquei muito impressionado assim com o tanto que as pessoas acreditaram na coisa. E é uma coisa estranha, né? Pra gente que é ocidental, que não tá não tá com esse costume e tal. Eu só acreditava que tava tudo certo, que ia tudo acontecer por conta de 2013, de quando eu comecei a Você já tinha caminhar do feito isso Vaticano. sem saber, Eu já sem tinha nada feito isso planejado. sem angariar. Eu já entendia que as pessoas precisavam que a gente caminhasse por elas. E deixa E eu olha, te e olha, perguntar. Ah, diga. o que que Desculpa, você eu tô sentia? falando O que muito. que você sentia nessa caminhada pelos outros, assim? À medida... Como é que é esse negócio de caminhar com os pedidos? Você fazia alguma coisa? Você meditava? Você chegava nos templos e... Tanto em 2013 quanto depois, assim, como é que era esse lance do caminhar com o pedido do pessoal? Olha, por um lado a responsabilidade é maior.
eu acho, eu particularmente, sentia que a responsabilidade era maior. Porque se eu não estava caminhando só por mim, eu não podia desistir só por mim. Eu tinha que desistir para mim e desistir por muita gente. Nossa. Ou seja, eu não podia desistir. Entendeu? Não tinha essa possibilidade, né? Não tinha essa. A partir do. Sabe? Em 2013, eu já não desistiria. Eu já não desistiria pelo meu pedido, né? Porque eu decidi caminhar a distância da minha casa até a casa da minha filha. A minha filha tinha ido para Recife com a mãe, né? A mãe dela foi morar em Recife. E eu fiquei em Belo Horizonte. Então, e foi uma situação muito delicada na época, né? Então eu decidi que eu ia caminhar a distância da minha casa até a casa dela em Recife para mostrar para minha filha que ela tinha pai e que eu era o pai dela. Então eu ia simbolicamente ir buscá-la, né? Então foi isso que eu decidi fazer. Vai te apertar. E a única forma que eu encontrei pessoalmente de fazer isso, já que eu ia ter que começar com uma média muito grande quando eu saí de Santiago, do Vaticano, porque, só abrindo um parêntese, antes de fazer essa peregrinação, eu conversei com muita gente, me preparei durante muito tempo, né? Eu lembro. 4 meses me preparando intensamente, assim, fisicamente, com alimentação, com médico, com um monte de coisa, né? Também, né? Tudo, né? Tudo. E todas as pessoas ligadas ao físico e ao esporte me disseram o seguinte: olha, a chance de você conseguir é começar com uma média mais alta e cair a média, porque 2.500 quilômetros, fatalmente, você vai perder muita massa muscular, vai perder muito peso e tal. É uma coisa muito complexa você caminhar 2.500 quilômetros, né? Então eu comecei com uma média de 42 quilômetros por dia, que significa fazer uma maratona por dia. Todos os dias, nossa, né? Durante o primeiro mês. Um mês, 30 dias. Então, só que acontece o seguinte, uma coisa que a gente não entende exatamente, né? Como que eu fazia isso? Eu sabia qual que era o meu destino final, qual a rota que eu tinha. Aí eu fazia um cálculo. Daqui para o rumo onde eu estou indo, qual a cidade mais próxima de 42 quilômetros? Então, às vezes, essa cidade ficava a 36, que era ótimo. Às vezes ficava a 42, mas às vezes ficava a 44, 46, entende? Então, às vezes, eu fazia assim, um dia de 42, no dia seguinte eu tinha que fazer 46, para só no outro dia eu fazer assim, 34. Entende? Mas a média era de 42 por dia, o que era muito sofrido. Então, aí fechando parênteses, a única forma que eu consegui para fazer isso, eu pensava o seguinte, foi uma muleta semântica, vamos dizer assim, né? Um símbolo que eu arrumei para mim mesmo, para que eu pudesse fazer isso. The Red Sox. Depois nós temos que contar esse caso, Ramiro. Red Sox. Ramirinho é o primeiro Red Sox. O que eu fazia? Todo dia de manhã cedo, eu pegava o meu coração e mandava até a próxima cidade. E aí eu dizia o seguinte: minha filha não pode ficar sem o coração do pai dela. Então hoje eu não paro antes de chegar até lá. Chegar lá. Entendi. Nossa Senhora, hein? Então, acontece o seguinte, as metas impossíveis, elas são impossíveis até que você saiba como fatiá-las. Entendeu? Então eu sabia que 2.500 quilômetros... Se eu olhar os 2.500, eu não vou. Mas se eu olhar Exatamente. os 36, eu falo isso nos meus cursos o tempo inteiro. Gente, exatamente. Esse que é o negócio. É o nosso maior inimigo. Se eu todo Esse dia... que é o negócio. É isso mesmo. O AA, os Alcoólicos Anônimos, eles funcionam efetivamente... A fichinha, né? Por conta disso. Porque o cara não consegue parar de beber. Ele consegue não beber hoje. Isso aí.
Então, eu sabia que eu não conseguia andar 2.500 quilômetros. Eu sabia que hoje eu não ia parar se eu não fizesse 42. Acontecesse o que acontecesse, eu ia caminhar 42 quilômetros, ou 46. Pela sua filha, né? Que lindo. Pela minha filha, sacou? E é uma coisa aí que aconteceu que eu comecei a fazer isso. O primeiro dia já não foi só pela minha filha, sacou? Que você tá tinha os pedidos, né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer isso por muitas pessoas, sacou? Por muitas pessoas. E aí eu falei assim, bom, hoje eu sei que eu tenho que caminhar 44. Aí eu ia, pá. Hoje eu sei que eu tenho que caminhar 36. Aí eu ia. E acontecia o que acontecesse. Às vezes chovia do começo até o final, frio, cabuloso, e eu sentava o cacete. Maravilhoso. Firme. É um passo depois do outro. E aí, assim... Um passinho de cada vez. E quando você chegou no final, no seu podcast, gente, para quem não escutou nenhum podcast, Bernardo, eu realmente falo para vocês escutarem. Sabe como é que eu tô fazendo? Eu acordo, quando ele posta um novo, na hora que eu acordo, eu já vejo, aí eu já vou arrumando meu café, preparando minhas coisas, eu fico escutando Bernardo Santana de manhã. Eu tô amando fazer isso. Minha manhã tá uma delícia. Então, eu recomendo que vocês assistam, escutem, na verdade. E teve um que perguntaram o que você pensou quando você começou e quais eram as suas expectativas no começo e como é que foi o fim, né? E aí, cumpriu, atingiu minhas expectativas no final do caminho? Você recebeu essa pergunta, né? Então, o que você pensou no primeiro passo e lá quando você chegou no final, o que você sentiu, né? Qual foi a reflexão? E aí, nesse caminho de 2.500, você contou, não estava com esse propósito e aconteceram essas coisas. E no final, quando você terminou os 2.500, 3 meses, como é que foi esse fim? Esse fim, para mim, foi maravilhoso, né? Para começar, para minha maior surpresa, para o meu maior encanto, o maior presente que eu já recebi de um amigo foi o Ramiro, que tá aqui no canal agora com a gente, que você ama igual eu, meu irmão. Na hora que eu cheguei em Santiago, nem me fala daquela foto, gente. Aquilo ali foi... Ele estava lá. Isso foi o maior presente que eu já recebi de um amigo, né? Isso foi uma coisa realmente de outro mundo para mim. O abraço que eu recebi do Ramiro já valeu toda a caminhada, para começar. Isso verdade. Foi uma coisa incrível, porque tem muito pouca gente no mundo disposta a atravessar o oceano para te receber, para te dar um abraço, para te esperar, sacou? Muito pouca gente, pode ter certeza absoluta disso. E quando essa pessoa faz descalço, né? Ele tirou o sapato. E ele estava lá descalço com uma blusa com um peixe, que é símbolo maior de Jesus Cristo, né? É uma coisa muito linda, né? E ele estava lá descalço, com essa blusa de peixe. Na hora que eu vi o Ramiro, para mim foi assim... E olha que eu estava esperando a minha irmã, né? Eu dei uma passagem para ela ir lá me receber, e porque eu queria esse vínculo legal com ela e tal. E aí ele fez essa surpresa. Eu fico até com a voz um pouco embargada aqui, assim. E aí ele fez essa surpresa. Na hora que eu cheguei lá, o Ramiro estava lá. Ramirinho é o cara mesmo, assim. E aí eu fui, abracei o Ramiro, a gente chorou muito junto, né? E foi um momento muito incrível, assim. Foi um dos momentos que mais me marcou, assim, na minha vida, assim. Foi uma emoção realmente inexplicável. Não tem jeito de explicar com palavra isso, né? Imagina, não tem coisa que é inexplicável. Realmente, não tem jeito, assim. A peregrinação, as pessoas esperam muito a respeito da... e aí quando você chegou? Na verdade, nunca é só quando você chegou, né? A cada passo, você é uma coisa, né? O caminho inteiro é uma coisa. A experiência como um todo é muito transformadora, né? O primeiro caminho de Santiago que eu fiz foi com o Ramiro, com esse amigo meu, e por isso que ele estava lá, em 2009.
E ele mesmo diz para mim sempre, céu de outono, estava mesmo, Ramiro. E o Ramiro diz para mim sempre o seguinte: cara, foi uma coisa tão mágica que eu tenho medo de fazer de novo, Fazer de novo, porque, né? porque nunca vai Perdeu o ser igual. encanto, né? Nunca, e perdeu o encanto. E nunca vai ser igual mesmo, ele está coberto de razão. E ele fala isso dessa maneira lúdica e brincalhona dele, mas é de uma sabedoria incrível. O professor Clóvis de Barros Filho, que teve a gentileza de participar de 2 episódios do meu podcast, sem ser o que entrou no ar hoje, o anterior e o outro, né? O professor Clóvis de Barros Filho, ele acabou de começar com um podcast novo que se chama Inédita Pamonha. Por que Inédita Pamonha? Ele conta que a primeira pamonha é sempre maravilhosa, né? A inédita pamonha, quando você, aquela experiência que é inédita, que você nunca teve, tal, a primeira e todas. E ele adora pamonha, então ele fala que a inédita pamonha é aquela coisa. E a partir das próximas você tá diferente, a pamonha tá diferente, o clima tá diferente e tal, é tudo diferente. Então é exatamente isso que o Ramiro falou, né? Falou, Então... A Aline está perguntando da pessoa de contato da Associação dos Peregrinos de BH. Quem que é? Pô, você pode falar eu tenho os contatos, eu posso te passar os contatos. Aliás, tem gente que está assistindo que é da associação, que está assistindo aí agora também. Mas pode falar com o Denilson, por exemplo, com a Regina, pode falar... pode me mandar um inbox depois que eu pego, tá, Aline? Me passa o inbox depois que eu te passo tudo. Eu fui um dos fundadores lá da Associação dos Peregrinos. O Aurélio, a Regina tá aí, ó. A Regina. Ô, Regina, ajuda ela fazendo favor. A Regina é maravilhosa, ela é lá da associação também, uma das fundadoras junto com a gente. O Aurélio também, que tá ajudando lá, tá? Vale muito a pena ir nos encontros da Associação de Peregrinos, porque tem muitas histórias lindas lá que acontecem, sabe? Imagino, que as pessoas relatam, então é muito legal. Muito bom. E aí, aproveitando, num dos podcasts que eu escutei do professor Clóvis, até anotei essa pergunta aqui, ele falou que nessa busca dele se conhecer, né, do caminho do eu dele, de crescimento pessoal, ele percebeu que quando ele caminhava, isso ficava mais fácil. E aí eu te pergunto, né, por que você quis se tornar peregrino? Você acha que realmente esse caminhar te ajuda nesse crescimento pessoal? Me conta. Por que você caminha? Olha, na verdade... Porque você, não, né, você fez uma vez e nunca mais parou. E a resposta dessa pergunta que eu te falei do podcast, e quando você chegou lá? O primeiro caminho, eu lembro que o primeiro passo você falou que você não tinha nem ideia, né, direito. O que eu tô fazendo aqui? Se eu sou louco de estar fazendo. Não fazia a mínima ideia. E aí, quando você chegou lá no final, você já sentiu um negócio completamente diferente e aí quis continuar. E depois você falou, não tem essa resposta, vou continuar caminhando. Eu só vou ter essa resposta quando minha vida acabar. O meu caminho exatamente. Agora, a peregrinação, ela só começa, né? Ela só termina quando você morre, na verdade. Mas aí por que você caminha, então? Porque você fez esse caminho, entendeu e falou, quero continuar, quero ser peregrino e quero... seguir. Olha, é muito interessante, na verdade, essa pergunta e essa história, porque essa história, ela não começou, na verdade, no Réveillon de 2008 para 2009. Por que eu digo isso? Porque no Réveillon de 2008 para 2009, eu passei com o Ramiro em Trancoso. E aí, a gente estava indo para a festa de Réveillon, caminhando na areia. E a festa de Réveillon, ela acontecia fora da cidade, né? Então a gente estava indo, caminhando pela areia, onde não tinha mais luz, e estava uma maré muito baixa, e a gente já caminhava naquela águazinha fina. Então, como estava com uma noite muito estrelada,
eu acho que não tinha lua no céu, ou se tinha, era só um risquinho muito fino. Então, sabe quando a água reflete o céu? Sei. Então a gente já podia ver as estrelas, Nossa. não só no céu, Mas no mas mar, no chão que a gente pisava. de Arraial E para Taípe, ele tá falando aqui. Exato, de Arraial para Taípe. E o que acontece é o seguinte, foi tão mágico isso, e é tão interessante, porque Compostela é Campo das Estrelas. Eu não sabia também. Então a gente já Também estava caminhando no Campo das Estrelas. E aí nesse dia, nessa noite, nessa hora que a gente estava caminhando para o Réveillon, o Ramiro me perguntou assim, Bernardo, vamos fazer o caminho de Santiago? Aí eu falei assim, será? Foi a minha resposta para ele, será? Aí ele falou assim, você já está fazendo e não sabe, rapaz. Sério? Sério. E aí eu falei assim, putz, fechou. Beleza, tá fechado. Bora. Fechamos na hora, sim, fechamos na hora. Você tá fazendo os caminhos, tirando o segundo que você fez com muita consciência para caminhar para sua filha, os outros você fez assim, né? Bora. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E aí, assim, só que acontece o seguinte, por isso que eu disse, só que na verdade eu não sabia, mas isso começou muito antes. Aos 9 anos de idade, eu estava na rua da casa da minha avó e voltando do Minas Tênis Clube, eu passei e vi uma placa de madeira escrito Karatê. Aí eu cheguei em casa, na casa da minha avó, e nesse dia à noite eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero fazer Karatê. Ela falou assim, meu filho, como é que é esse negócio? Aí eu falei assim, eu sei onde tem um lugar que as pessoas fazem Karatê, eu quero fazer Karatê. E eu não conhecia ninguém que fazia Karatê, entendeu? Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu sabia que eu tinha que fazer, não sabia o que era. E foi o meu primeiro contato com a cultura japonesa. Nossa, é impressionante isso, né? Como é que a gente tem algumas coisas na nossa vida que acontecem, a gente não pensa, porque tá aí de outras vidas, né? Eu acredito nisso. E é muito doido isso, porque assim, para você ter uma ideia, e aí já parece que foge um pouco do assunto de peregrinação, mas na verdade não. Não? No dia que eu terminei o caminho de Shikoku, eu fui para Osaka. A gente fala Osaka, mas eles falam Osaka. Eu fui para Osaka e quando eu cheguei lá, no dia seguinte ia ter os 80 anos de comemoração de inauguração do meu estilo de karatê japonês. E eu fui convidado para ir para a festa Pois é, aí eu fui lá, foi assim, sem saber, eu não sabia que era essa data. Sabe quando as coisas fazem assim? Muito encaixa, né? Impressionante. Tudo encaixa. Não, e 80 anos. 80 anos. 88, 80. Jesus. Sabe, um negócio assim. E um negócio muito doido. E eu tava lá, eu fiz nos 44 dias, que dá 8. Eu fiz nos 44 dias, fui para Osaka, cheguei lá e no dia seguinte era a comemoração. Exatamente. Por isso que o meu primeiro livro é 8. Aí, no dia seguinte ia ter a comemoração e aí eu fui convidado para ir, não só no ginásio, participar das comemorações, como depois eu fui na festa. A Sensei, que hoje é a herdeira como se fosse a líder do estilo mundial, a Sensei me convidou para ir e eu fui lá e foi maravilhoso ter ido na festa e 2 dias depois eu fui treinar no dojo dela, sacou? Na casa dela, sabe? Impressionante. Um negócio muito mágico assim, tal. Então tem tudo a ver também com essa peregrinação, sacou? Essa sincronicidade, essa coisa toda. Entendi. Então, isso começou assim, e quando eu tinha 9 anos de idade, o Ramiro que selou o negócio de ser peregrino, e depois que você termina a primeira peregrinação, parece que você compreende que aí sim o caminho só está começando, né? Mas então, assim, tem muita gente que começa e não faz, né? Não continua, assim. Isso daí eu acho que é muita de gente. cada um, né? O que toca muita o coração gente. de cada um.
Por isso que eu falei com o meu pessoal na hora que eu falei de você. Eu falei, gente, a trajetória dele é muito linda, porque ele se encontrou ali no caminho e ele continuou, né? Você realmente se intitulou um peregrino. Porque tem gente que faz e ok, para aí, né? Então, é por isso que eu te perguntei por que que você caminha. Porque não foi uma coisa eu fiz porque para conhecer o caminho de Santiago e pronto, né? O negócio continuou, né? Eu acho que te acendeu, te conectou com uma coisa que você fala no podcast hoje, né? Um pouco da missão, né? Do que eu vim fazer aqui, né? Eu acho que tem muito isso. Aí, essa sincronicidade de coisas, eu tá lá, o cara, eu começar 9 anos de idade, e aí você entende, parece que tem uma hora que você fala, não, era isso que eu tinha que estar fazendo, eu nasci pra dar... Parece que a ficha cai, né? Parece que a ficha cai, assim. Né? E aí você fala assim, aquele negócio que eu não sabia o porquê que era, chega uma hora que vem uma resposta e fala assim, tá vendo? Tem fé e vai indo. Porque é isso que você tem que fazer, entendeu? As coisas não têm que ser reveladas imediatamente para que você inicie qualquer coisa. Se você sente que é isso, que essa é a verdade, o saber nem sempre é acompanhado pela razão. Não, com certeza não. Verdade. Você sabe. Você sente, né? Você sente, porque você sabe. Tem quando eu tinha um professor de física, quando eu estava no terceiro ano, que ele citava um filósofo, de quem não me lembro mais o nome, mas ele dizia o seguinte, que quando perguntavam para ele, você acredita em Deus? Ele dizia, eu sei Deus. É completamente diferente você acreditar em algo e você saber de algo, né? Assim, porque passa por um outro tipo de certeza. Sei, né? Exatamente. Eu simplesmente sei. É isso. E numa boa, eu respeito as crenças das outras pessoas, sabe? Assim. Ok, né? Mas, ok. É isso, eu acho que eu ia até te perguntar se essa sua busca pelo seu eu, por esse crescimento, né, autoconhecimento, enfim, cada um usa a sua palavra aí, ela começou assim, pelo caminho? Ou você já vinha buscando isso há mais tempo, de outras formas? Assim, eu te pergunto que é por mim, a minha busca por me conhecer, eu acho que desde que eu me entendo por ser pensante, eu tô nessa busca de verdade. Sempre me questionei muito isso, então eu sempre busquei muito curso, viajei o mundo inteiro, fiz retiro, fiz tudo imaginada, com as doideiras todas E algumas coisas me tocaram mais. Um caminho eu me identifico mais. Eu queria saber da sua busca, assim, como é que ela começou, se foi através do caminho. Igual a Rames falou, busquei me encontrar, acabei me perdendo, mas esse buscar se encontrar começou no caminho ou foi de outra, ou não? Como é que foi isso para você? Não, eu sempre fui um pouco mais reflexivo, né? Também, né? Eu sempre fui um pouco mais reflexivo, sempre escrevi muito, sempre gostei de escrever. E para você escrever mesmo, né? Você tem que refletir para você escrever, né? E as questões internas, elas sempre exigem elaboração, né? Então, acho que começa daí. Mas a compreensão disso como uma missão, aí sim, eu acho que talvez isso tenha vindo a partir do primeiro caminho, entende? De entender que a gente está aqui para isso, que eu tenho que buscar o melhor que eu posso ser, e que isso influencia a maneira de me conectar com o outro, né? E quão bom eu posso ser, né? Se eu tenho os valores, preceitos, se eu tenho valores e preceitos como o bem, o bom e o belo, e busco atingir isso, né? Compreender a verdade, né? Essa coisa toda, né? Se existe essa busca dentro de mim, né? Como é que eu posso fazer para que as outras pessoas que estão em volta, né? Sejam, de alguma maneira, partícipes, né,
dessa busca, desse encontro, né? Dessa coisa, né? E aí, aí vira uma outra coisa, né, a sua vida, né? Porque se se você começa a tentar isso de uma maneira positiva, né? Se você sintoniza essa busca desse caminho, né? Eu acho que aí fica mais legal para quem está em volta, né? Porque Exatamente. aí você começa a virar ponte para isso. Isso aqui é massa. E aí, por isso que você começou a fazer os podcasts do Eu Caminho? Conta mais dos podcasts. Como é que surgiu essa ideia para o pessoal entender e ir lá? Porque não dá para perder, gente. Eu falo, um negócio que não tem, todo mundo tem que ouvir. Aquele da oração, eu fiquei louca na hora que eu escutei. Conta um pouquinho. Não, o podcast ele é uma parte do projeto, né? Do Eu Caminho, né? O que é o Eu Caminho? Eu posso pegar aqui para mostrar? Claro, deve. Peraí, por favor. Teve o quê, Jaque? Bernardo teve muitos momentos tristes dessa deprê. Quero saber momentos que ele passou. Como assim? Eu tô acordando com o Bernardo. Você mostrou o meu primeiro livro aí, né? Mostrei. Mostra aí pra galera. Mostra aí pra galera. Primeiro livro. Aí, ó, esse foi o primeiro livro. Só que ele tem o CD e o livro, depois aqui. Aqui, a Raquel, que acabou de entrar agora, Raquel acabou de entrar na conversa aí. A Raquel estava lá naquele dia. Do japonês? Eu tinha ido no japonês encontrar com a Raquel. E ela achou divertidíssima a história do negócio. Da gente louco. Da gente louca e tal, Ai, de fazer o amigo oculto e tal. A Raquel deve se lembrar disso. Desse negócio. Eu lembro que tinha mesmo. Chegou uma amiga. Assim, minha prima. Eu combinei de encontrar com ela lá e tal. Mas eu pedi para você mostrar o primeiro livro, porque esse é o segundo livro, é o Vente. Esse eu não tenho. Pois é. Vou pedir para minha mãe te levar para você. Assim que o coronavírus deixar. Vou deixar. Esse é o segundo livro e esse é o terceiro livro. É o Eu Caminho. Esse daí dá pra gente comprar, né? Pela Amazon, né? Na Amazon, exato. Esse dá para comprar pela Amazon, né? Esse livro aqui. E na verdade, o podcast que se chama Eu Caminho, ele faz parte de um projeto maior, né? Peraí, só um segundinho. Depois estão pedindo para você falar quais os sentimentos que você mais teve. Cadê? Ou você teve muitos momentos tristes e deprê na caminhada do Japão. Depois, se você quiser responder, terminar e falar. Nossa, tive muitos. Muitos? Tive muitos. Quais sentimentos que você mais teve, assim, nessa caminhada? Que eu acho que deve ser uma caminhada diferente, né? Como é que é energia? Pesado? É porque eu não sei, Japão, às vezes me passa um negócio, apesar de ter templo budista, né? Me passa um negócio assim. Vamos passar para isso agora, que depois eu falo do Eu Caminho se der tempo. Mostra, não sei, você que manda. Nós temos que ir fechando. Agora que eu tô já tá na hora, né, de ir embora, né? Porque tem tanto tempo que a gente não encontra, né? Eu falo de quê agora? Do livro. Depois a gente responde. Do livro. Não, do projeto Eu Caminho. Isso. Que eu quero, o projeto Pois é, na verdade o projeto Eu Caminho é um projeto muito mais amplo, né? Virou um objetivo de vida para mim. Isso virou um objetivo de vida para mim. O livro Eu Caminho é 2.500 quilômetros a pé em busca de mim mesmo, do Vaticano a Santiago de Compostela em 88 dias. Isso é uma parte do projeto, né? De dizer... Porque a partir disso aqui, eu tive muitos insights, muita reflexão, porque não tem jeito. Assim, tem jeito. Não tem jeito. Você caminhar no mínimo 8 horas por dia durante 3 meses... É loucura, sabe? Mesmo. Isso, o cérebro da pessoa muda. Nossa, deixa eu parar pra pensar. Se você que faz meditação, você sabe como que
que existem comprovações que quando a pessoa medita durante muito tempo, até fisicamente o cérebro da pessoa muda. Com Isso é certeza. comprovado É cientificamente. comprovado. E acontece o seguinte, você caminhar é uma das formas mais antigas de meditação, né? Então, eu encontrei na caminhada uma forma de A meditar, sua forma né? de meditar. A minha forma principal de meditar, apesar de eu meditar todo dia, ou pelo menos querer meditar todo dia, né? Eu sempre medito quase todo Tentar, dia. né? Pelo menos tentar, né? Pelo menos tento, mas geralmente eu medito todo dia, enfim. E é na caminhada que Você realmente conecta, né? eu realmente me conecto. E aí eu me conecto não só com a caminhada do dia, mas eu me conecto com todas as peregrinações, com todos os passos, sabe? Então é uma coisa muito forte, muito forte mesmo. Eu acho Então, massa e aí o Eu isso. Caminho, desculpa, e aí o Eu Caminho virou um projeto de vida, que eu quero conseguir chegar até as pessoas. Eu estou terminando um trabalho de crescimento pessoal e tal, para poder ajudar quem quer fazer isso. Eu acho maravilhoso. Quem quer encontrar um caminho de Esse seu vida. caminho. Ser ou não peregrino, Não é esse, não né? importa, na O verdade, né? caminho não é isso, né? Todos Encontrar o somos seu peregrinos. caminho. Exatamente. Né? Então eu acho que existem muitas formas de você fazer isso, e eu acho que se eu puder, com os projetos, com tudo do Eu Caminho, ajudar as pessoas a encontrar a melhor forma de edificar você mesmo, eu acho que você consegue ter um outro tipo de encontro ético consigo mesmo e, portanto, com o próximo. É isso mesmo, eu também acho. E aí com o mundo. Se a gente puder contribuir de alguma forma para as pessoas encontrarem o caminho, né? Maravilhoso. Eu também acredito muito nisso. Mestre Tabajara Bela acabou de entrar aí. Estão falando aí, ó. Dando tchau. Maravilhoso. Perguntando se você teve vontade de desistir muitas vezes. Ou não. Ou essa questão dos pedidos dos outros te ajudaram a... Não. Geralmente, essa pergunta é muito interessante porque ela é recorrente e ela geralmente não vem, né, nem dessa maneira. Às vezes vem assim, e você, em algum momento você pensou em desistir? E aí eu viro geralmente para a pessoa e falo assim, não, você está me perguntando quantas vezes por dia eu pensava em desistir, né? Tipo isso. Porque isso acontece invariavelmente todos os dias, né? Imagina. Todos os dias, né? Loucura, E isso não acontece só na peregrinação. isso não acontece só na peregrinação, né? Acontece quando, por exemplo, o bebê chora aqui e tá berrando no meu ouvido, fala assim, putz grila, meu Deus do céu. Tem um átimo de segundo que você fala assim, nossa, é isso mesmo que eu quero para mim? É assim, a vida é assim. Ou quando você encontra uma fórmula matemática complexa no seu trabalho, você fala assim, meu Deus. Ou quando alguém te liga e fala assim, putz, cagou tudo aqui, deu um problema danado e tal. E agora? Quer desistir 1 milhão de vezes no dia. É verdade, Cara, vários problemas. todo várias mundo quer situações. desistir o tempo inteiro, sacou? Verdade. Agora, a nossa capacidade de superação é que tem que, sabe? É por isso que a gente tem que ser resiliente. A resiliência é das coisas que a gente tem que mais trabalhar, na verdade. Eu acredito, sacou? Também. Porque não foram nem uma, nem duas, nem 10, nem 50 vezes que durante esses 2.500 quilômetros eu não agachei no chão, chorando de soluçar. Falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa estrada, no meio do nada? Eu já andei, sei lá, 900 quilômetros, tá faltando ainda 1.000 saca? 1.500. Eu tô no meio do nada aqui, sabe? O que eu fui inventar? Vai dar 40 segundos aqui, daqui a pouco vai cair. A gente vai ter que voltar para despedir direito. Ué, se puder, tá ótimo, não tem problema não. Mas imagino, que isso aí é toda hora e é o tempo inteiro, né, com a gente na nossa vida. É o que você falou. E aí eu acho que essas coisas que a gente vai aprendendo no caminho que fazem a gente
ficar resiliente, né? Ó, o Gonzaga, que é também da Associação dos Peregrinos, acabou de entrar aí, ó. Tem gente perguntando aí, ó, Gonzaga. O Denilson Gonzaga aí, ó. É da Associação dos Peregrinos também de BH. Maravilhoso. Ó, vai cair se caiu, você